dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus conversando sobre a revelação de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, né? Porque ele é que é a demonstração mais clara, mais perfeita da revelação de Deus, tá? A revelação que Deus tem apresentado ao mundo desde os tempos de Adão e vai encerrar quando a última pessoa sobre a face da terra existir. Entendeu? Então, é o tempo todo, desde lá, Deus tem se revelado a todo mundo. Aí, muita gente fez como Moisés, acerta em muita coisa que Deus revela e erra feio em muita coisa que Deus revela e que a pessoa entende errado, como foi o caso de Moisés, né? E Moisés entendeu muita coisa errada, mas ainda assim, com a misericórdia de Deus, Deus usou, né? O que ocorre? Está lá escrito algumas coisas que Moisés entendeu errado, mas quando Deus está na vida de uma pessoa, a iluminação é suficiente para não dar valor àquilo que está ali estabelecido como correto, como ideal, como sendo de Deus, quando na verdade a revelação ensina outra coisa. Como é que eu sei o que é que a revelação ensina e que Moisés não pegou, como também outras lideranças religiosas no mundo? Como é que eu sei o que é que ele entendeu e que estava errado? Jesus. Tudo que Moisés ensinou que é coerente com Jesus era de Deus. Tudo que Moisés ensinou, escreveu e que não é coerente com Jesus, não é de Deus, é do coração de Moisés, da boa intenção dele, mas não era de Deus. Entendeu? Então esse é o critério. É por isso que Jesus é a pedra de esquina, como diz o texto bíblico. E é dele, é a partir dele que a gente vai entender a vontade de Deus, a palavra do Senhor. Tá? A gente vai jogar pedra em Moisés? Não. E em nenhum outro. Por quê? Moisés era tão limitado quanto somos. No cristianismo está repleto de coisas que não tem nada a ver com Cristo. Cristianismo, muita coisa que não tem nada a ver com Cristo. Entendeu? Porque o ser humano é assim. Nós somos doentes, nós somos pior do que crianças. Entendeu? Então, essa criancice nossa extrapola, exagera. E além de tudo, veja só, já somos assim e tem uma coisa pior, uma coisa no nosso meio chamado joio. Aí pronto, aí o inferno está feito, né? Já não somos perfeitos, já temos essas nossas limitações e no nosso meio, nos liderando de uma maneira ou outra, nos liderando, existe o joio, aí pronto, o inferno está pronto, não é? E usando o nome de Jesus ainda para prejudicar a vida dos outros, para prejudicar a história da humanidade, para alimentar os males da humanidade, né? Um dos males que nós alimentamos muito é o capitalismo. Tem coisa mais agarrada ao capitalismo do que o cristianismo? Não existe. A gente defende aquilo, aquela nojeira, aquela mentira, aquela coisa diabólica, a gente defende com unhas e dentes e usando o nome de Jesus. A gente esquece Jesus dizendo, vá lá, dê tudo aos pobres, venha e me siga. A gente esquece isso. A gente esquece quando ele diz assim, é impossível um rico entrar no céu. A gente esquece. E a gente agarra tudo nos ricos para fazer os gostos deles, né? Então veja como nós somos dúbios, né? Como nós somos loucos, né? E a gente chama isso de cristianismo, tá bom? Muito bem. Então é a partir de Jesus. É nisso que a gente tem analisado os salmos, né? E a gente tem analisado o que é de Deus e o que não é dentro dos salmos. Atualmente estamos no Salmo, vamos começar o Salmo 31, né? E até agora, só 2 salmos são completamente coerentes com Jesus. O Salmo 19, o Salmo 23. O resto tem muitas coerências, mas não totalmente coerentes com o ensino de Jesus.
Tá? Vamos aqui, vamos ao Salmo 31, para a gente ter uma ideia, né, do que ele nos trata. É colocado como sendo a segunda parte. A primeira foi o Salmo 30, agora a segunda parte. Ação de graças pela libertação da morte. Tá bom? Esse aí é um título atribuído pelos tradutores. E o título que vem do original diz Salmo de Davi para o regente. Lembrando sempre que quando diz Salmo de Davi, quer dizer salmo escrito por Davi, ou salmo que alguém escreveu por ordem de Davi, ou alguém escreveu como se fosse Davi, ou alguém escreveu sobre Davi. Tá bom? Então, tem todas essas nuances, né? Quando fala de salmo de Davi. Ok, visto isso, então vamos aqui para o versículo 1, tá? Do Salmo 31. Então diz assim: Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti. Não me deixes envergonhado para sempre. Livra-me por tua justiça. Inclina a mim os teus ouvidos. Faze-me escapar depressa do perigo. Se tu por minha rocha firme, por casa fortíssima para me salvar. Versículo 3. Porque tu és minha rocha e minha fortaleza. Guia-me e conduz-me por causa do teu nome. Tira-me da rede, cadê? Tira-me da rede que me prepararam em segredo, pois tu és minha força. Em tuas mãos eu confio o meu espírito. Tu me resgataste, Senhor, Deus da verdade. Odeio os que dedicam sua atenção a coisas vãs e enganosas, porém eu confio no Senhor. Em tua bondade eu me alegrarei e ficarei cheio de alegria, porque tu viste minha situação miserável. Tu reconheceste as angústias da minha alma, e tu não me entregaste nas mãos do meu inimigo. Tu puseste meus pés no lugar amplo. Então, esse é o Salmo, pelo menos, versículo 1 até o versículo 8, tá? Então, vamos ver aqui, olha. Coerente com Jesus, não vimos nada. Alguns termos até pode parecer coerentes com Jesus, mas quando você vai analisar o contexto para entender o verdadeiro sentido que ele está dando para aquelas palavras, aí você vai ver que o salmista não teve nada até agora nesse texto que seja coerente com Jesus Cristo. Vamos analisar então o texto. Então, as incoerências do texto com o ensino de Jesus. Tá? A primeira incoerência, versículo 1. Eu confio em ti. Até aí tá bonito, né? Eu confio em ti. Não me deixes envergonhado de meus inimigos para sempre. Aí começou, né? Uma grande contradição. O salmista afirma que confia em Deus. E ao mesmo tempo afirma que ele, Deus, o tem deixado envergonhado. Então não confia. Eu confio que podes. Eu confio que tu podes me livrar. Mas parece que não queres agir em meu favor neste momento que atravesso. E isso demonstra não conhecer Deus e não ter fé nele. Eu confio em ti, Senhor. Não me deixes envergonhado. Não confia. Não confia. Versículo 2 é a segunda incoerência.
Me escuta, Senhor. Faze-me vencer diante do perigo. Mostra para todo mundo que tu és a minha rocha firme. Vaidade, prepotência. A vontade do salmista é totalmente carnal. Ele não quer somente o seu bem diante das dificuldades que vive, mas ele quer a humilhação do outro. Ele quer a humilhação do inimigo, esquecendo ou não sabendo que o Senhor também ama o outro. O Senhor ama aquele que ele considera inimigo. Deus quer o melhor para ele e quer o melhor para o outro. Mas não. Senhor, esquece dele. Sou eu que preciso sair, não vitorioso nessa situação. Ele não. Joga ele fora. Eu não, Senhor. É o espírito do salmista. Não tem visão nenhuma de um Deus que ama todo mundo. É diferente da gente? Nos achamos a melhor coisa que Deus já alcançou. E os outros não valem nada. Prepotência, nada a ver com Jesus. Terceira incoerência com Jesus Cristo. Tá bom? A terceira incoerência, versículo 3. Senhor, atende minha vontade, pois eu creio que és a minha fortaleza e para o bem do teu nome no mundo. O salmista apela para a vaidade de Deus. Não, se eu sou vaidoso, Deus deve ser vaidoso também. Se eu prezo para que eu saia, né, que todo mundo veja que eu sou poderoso, então Deus deve ser a mesma coisa. É a ideia do salmista. O salmista apela para a vaidade de Deus. Ele quer que o Senhor atenda a sua vaidade. Eu quero sair poderoso dessa luta contra os meus inimigos, Senhor. Eu quero que todo mundo veja. Então, né? Ele apela para a vaidade de Deus. Ele quer que o Senhor atenda a sua vaidade, pensando que o Senhor também é vaidoso e que seu nome, vinculado a uma vitória, né, contraria os interesses de Deus, o mal dos considerados inimigos do salmista. Então a ideia é, Senhor, tu vais sair ganhando. Tu vais sair ganhando, Senhor, se eu sair ganhando. Eu vou, alimente minha vaidade, porque eu vou alimentar a tua. Versículo 4 é a quarta incoerência do salmista com Jesus. Senhor, me livra da rede de perigo que armaram contra mim, pois sempre confiei que tu és minha força e eles precisam ver e sentirem isso, Senhor. Em outras palavras, o salmista quer mostrar que ele é mais íntimo de Deus do que os outros. Que Deus atende a ele mais do que aos outros. Que sua fé é melhor que a fé dos outros. Tudo vaidade. Tudo prepotência. Nós somos diferentes? Nós temos sido diferentes disso? Ou essa mesma criancice a gente tem também? Criancice. Versículo 5 é a quinta incoerência. Versículo 5.
Senhor, em tuas mãos eu tenho confiado a minha vida e sempre fui resgatado por ti. O salmista está como que chantageando o Senhor, afirmando que deu tudo para Deus e espera que o Senhor dê o mínimo para ele. Ele espera. Eu confiei a minha vida toda a ti. Agora eu espero que agora tu possas mostrar do jeito que eu quero. Então, o salmista está como que chantageando o Senhor, afirmando que deu tudo para Deus e espera que o Senhor dê o mínimo para ele. A condição de uma vitória envaidecida sobre seus inimigos. É isso que eu estou querendo agora, Senhor. Eu quero sair por cima. Eu quero que eles sintam que eu sou teu protegido. Não é que saibam só, não. Eu quero que eles sintam na pele que eu sou teu protegido. Esse é o perigo desse texto, pois ele foi atribuído à palavra de Jesus em seu último suspiro, quando na verdade uma coisa não tem a ver com a outra. Enquanto o salmista está chantageando o poder de Deus em seu favor, Jesus estaria se entregando em favor do poder de Deus para salvar muitos. Olha a diferença. Em tuas mãos eu entrego a minha vida, o meu espírito, Senhor. O salmista aí está chantageando Deus. Eu estou entregando minha vida a ti porque tu vais fazer o que eu quero. Enquanto que Jesus é o contrário. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Senhor, porque eu quero atender a ti, atender teu plano, teus propósitos, para salvar o coletivo, para salvar pessoas. Totalmente diferente os objetivos dessa fala. Muito bem. O que mais? Ainda tem assim, este é o perigo deste texto, pois ele foi atribuído à palavra de Jesus em seu último suspiro, quando na verdade uma coisa não tem a ver com a outra. Enquanto o salmista está chantageando o poder de Deus em seu favor, Jesus estaria se entregando em favor do poder de Deus para salvar muitos, concordando com o imenso amor do Senhor com o mundo todo. Totalmente diferente, né? Versículo 6 é a sexta incoerência do salmista, não é, do texto com Jesus. Tá bom? Vamos ver aqui. Senhor, eu odeio meus inimigos, pois eles confiam em deuses vãos, enquanto eu confio em ti, Senhor. Eu odeio eles, porque eles não confiam em ti como eu confio. O salmista apelou e o tiro saiu pela culatra, pois não foi coerente com a revelação de Deus que ama todas as pessoas. Odiar é próprio de quem não tem Deus, pois quem quer agradar a Deus simplesmente ama quem Deus ama. E isto é evidente na revelação do Senhor, desde os tempos de Adão. Todo mundo no mundo sabe disto. Quer agradar a divindade? Ame. Todo mundo compreende isto. Essa conversa aí de Senhor, eu odeio os que te são desobedientes, os que não confiam em ti, isso não agrada o coração de Deus, porque Deus ama, mesmo se os outros, aqueles outros, estivessem adorando outros deuses. Que não há outros deuses. Na verdade, é o mesmo Deus, só que cada um viu
a revelação de uma maneira diferente, de uma maneira específica. Mas uma coisa não anula a outra. Esse é o versículo 6. Versículo 7 é a sétima incoerência do salmista com Deus, com Jesus. Senhor, se me atenderes em tua bondade, eu me alegrarei, pois tens visto minha situação e tens me dado alívio às minhas angústias. O salmista apela de novo. É fazendo um jogo o tempo todo para Deus agradar ele e fazer a vontade dele. Somos diferentes dele? Nós não temos feito a mesma coisa, encontrado 1000 motivos para Deus agir, para Deus fazer o que nós queremos, o que nós escolhemos. A gente tem feito isso. Cadê? O salmista apela de novo. E agora dizendo que o que Deus fizer vai trazer alegrias ao seu coração. O que desdisse até aqui no Salmo. No contexto, ele afirma que só a vitória humilhante sobre os inimigos é que vai trazer alegria ao seu coração. E é o que vai promover adoração em seu coração. Não é simplesmente vencer, é a humilhação do inimigo que vai trazer alegria ao coração do salmista. Isso é incoerente com Jesus. E a gente usa esses textos para adorar a Deus. Versículo 8 é a oitava incoerência do texto com Jesus. Senhor, sempre me alegrarei em ti, porque sempre tens me livrado das mãos de meus inimigos, sempre me puseste em lugar seguro. Esta palavra do salmista tem mais de retórica e argumento de pressão do que de real reconhecimento dos feitos de Deus em seu favor. Se realmente isso fosse uma realidade no coração dele, não estaria angustiado. Ora, se Deus passou a vida toda protegendo ele, guardando ele, livrando ele das dificuldades, por que estaria agora angustiado? Ué, Deus acertou em todo o tempo e agora Deus pode falhar? Não é muito coerente isso. Não é coerente. É apenas um jogo de palavras. Se realmente isso fosse uma realidade no coração dele, não estaria angustiado, estaria indiferente às circunstâncias, estaria confiante na maneira sempre sábia de Deus agir em todas as situações. Na verdade, ele sabe que Deus faz a sua vontade. Só que a vontade de Deus não é a vontade do salmista. Por Deus amar aqueles que o salmista considera inimigos, Deus quer o melhor para eles também. Mas o salmista não quer isso. O salmista quer que os seus ditos inimigos se deem mal. Passe por todo tipo de dificuldade, para que eles saibam que eu tenho o poder de Deus em meu favor. Tá? Pura carnalidade, pura prepotência, né? Mas a gente não joga pedra no escritor, não, porque nós não somos diferentes dele, não. Somos todos criancinhas egoístas. Enfim, somos todos muito parecidos. Tá bom? Ok.